Estamos em mais uma aula de literatura. Eu sou a professora Alessandra e hoje nós vamos ter uma história bacana, só que ainda não te disse o título. Vamos esperar um pouquinho. Mas eu quero que você acompanhe comigo aqui. Quem escreveu este livro foi o Adriano Messias e quem ilustrou foi o Alexandre Camacho. Em parceria, eles fizeram essa obra de literatura que é uma delícia. Bom, a gente vai conhecer um pouquinho mais. Antes, vou apresentar para você, então, estes dois artistas. Então, o autor, que é o Adriano Messias, que ele diz: a escrita é a melhor maneira que tenho de me expressar para o mundo. E o que mais gosto é transformar ideias em livros para crianças e jovens. Com mais de 120 obras publicadas, já ganhei vários prêmios, dentre eles o Jabuti. Tenho pós-doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, doutorado em Comunicação e Semiótica, mestrado em Comunicação e graduações em Jornalismo e Letras. E ele dá a dica do site dele para entrar e saber um pouquinho mais também. Bom, já deu para saber que ele tem um amplo conhecimento, de artes, de design, de literatura, jornalismo, então ele trabalha muito com a escrita. E aí, como ele comenta aqui também, ele atuou fora do Brasil. O que ele mais gosta de fazer é criar histórias. Sorte a nossa, porque a gente tem a oportunidade de conhecer. Vamos ver um pouquinho do ilustrador, então. Alexandre Camacho, que ele diz: nasci na cidade de São Paulo e estudei artes plásticas na Universidade de São Paulo. Atuo no campo gráfico em ilustrações, gravura e desenho. Na área de ilustração, publiquei 4 livros e recebi os prêmios FNLJ em 2015 de melhor ilustração infantil e melhor livro de imagem. No mesmo ano, recebi o 2º lugar do prêmio Jabuti de melhor ilustração infantil. Olha que interessante que eles têm em comum, da premiação, o prêmio Jabuti, que reconhece as melhores obras de literatura mesmo. Apresentando, então, estes dois que fizeram a obra que nós vamos conhecer hoje, eu tenho uma pergunta para fazer para você, para a gente poder entrar já no universo da história. Pensar um pouquinho comigo? Vamos lá? Você já ouviu a seguinte frase? Está em espanhol, mas eu vou te ajudar. Veja lá. Las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Ficou esquisito? Tá em espanhol, Já é mais difícil. Mas talvez você tenha ouvido a versão que é em português, que fica mais ou menos assim. Não acredito em bruxas, mas que elas existem. Existem! Interessante, né? Então vamos pensar um pouquinho nisso. Eu já coloquei ali uma imagenzinha de uma bruxa, da bruxa Alévola, que mora lá no Bosque Alemão. Mas para pensar nessa ideia das bruxas, Então, mesmo quem não acredita de verdade, não duvida também, mais ou menos essa ideia que passa aqui. Não sei se existe ou se não existe, mas, bom, é melhor garantir e não chegar perto, mais ou menos assim, Então, não duvido da existência, mesmo sem acreditar muito. Por aí. Então, é mais ou menos isso que esse tradicional ditado lá em espanhol representa, tá? A gente traz aqui para a nossa ideia, a gente traz para a nossa ideia da aula de hoje, trazendo para cá, para a gente pensar no contexto. Então, agora, uma outra questão. Você sabe o que é aracnofobia? Nome esquisito, Hoje eu tô para propor coisa bem diferente, Então, aracnofobia. Será que te lembra alguma coisa? Na própria pronúncia, isso. Mais uma ilustraçãozinha para lembrar para você. Aracno, isso vem realmente da junção de duas palavras.
aracno e fobia. E cada uma delas representa algo. Como já ficou fácil, já tem a dica aqui. Aracno, aranha. E fobia, para quem não sabe, é medo. Então, aranha medo? Não, vamos ajustar. Então, é medo de aranha. Aracnofobia, então, são aquelas pessoas, tem aracnofobia, as pessoas que têm muito, muito medo de aranha. Mas não é só um medinho de não gostar. Elas têm esse tipo de medo, é uma fobia, é um medo muito grande de aranha. Muito medo mesmo. Então, por que eu falei dessa história lá de bruxas? Você acredita em bruxas, mas elas existem? E medo de aranha? Então agora eu vou apresentar, finalmente, o título do livro que a gente vai conhecer, que é Aranha Zumbi que tinha medo de gente. Parece esquisito, né? A aranha que tinha medo de gente. E é uma aranha zumbi ainda, né? Só para dar um toque a mais na obra. Então a gente já sabe no que a gente está mergulhando, por isso que eu te dei algumas pistas anteriores, para a gente poder entrar na história já sabendo um pouquinho do que ela vai trazer para a gente, né? Então, eu preciso que você pense comigo. Você já falou ali de medo de aranha, a gente falou. Então, pessoas que têm medo de aranha, que é a aranha que tem medo de gente, né? Mas é uma aranha zumbi. Como você imagina que é uma aranha zumbi? Tá, então eu vou dar um tempinho para você, sem pegar por referência essa daqui. Eu quero que você imagine como é uma aranha zumbi e coloque ali, represente rapidamente ali no seu caderno, no seu material de registro. Então, rapidinho lá. Guarde o seu registro para você comparar depois com as ilustrações aqui do Alexandre Camacho. Mas eu quero que você acompanhe comigo a história dessa aranha zumbi. Como é que se apresenta aqui, já na quarta capa do livro? Arabella era uma aranha zumbi e feiticeira que morava em um casebre às voltas com a bruxa Carocha, com um sapo verde fosforescente e com as moscas que sempre escapavam de suas teias. Porém, ela
que vivia várias aventuras em seu mundo estranho, mas seguro, trazia consigo uma desconfiança. Será que gente existia de fato? Será que existe gente? Olha o que ela pensa. Então, agora eu te peço atenção à história. Não perca nenhum detalhe, porque a gente vai conhecer a história da aranha zumbi. Então, vamos lá. Arabella, a aranha zumbi, acordou entediada com o velho sapo-boi fosforescente coachando palavras cruzadas. E aquilo acabou por causar vários nós na língua do anfíbio. O bicho costumava dormir sempre embaixo da teia, encolhido ao lado da galocha furada da velha carocha, a bruxa que tinha pavor de aranhas. E volta e meia, ele piscava um olho para Arabella, que, apesar de muito corajosa, também tinha um medo. Não de sapo, mas de gente. De tanto ficar de papo furado, o sapo deixou escapar da goela uma mosca verde cintilante que subiu zunindo como foguete. A aranha, também feiticeira, calçou seus 3 pares de sapato preferidos, balançou a rede de um lado para outro e ploft! Jogou um bruxedo, deu um salto. Queria mosca na sopa de girimum. Vrum! A mosca subiu ainda mais, fazendo 1001 espirais e escapuliu por um triz. O sapo despejou trava-línguas boca abaixo para ver se desatava os nós. A bruxa carocha, ao ver o tagarela perto da velha bota, enxotou-o com a vassoura. A aranha, em traje de colombina, gostava de assistir a filmes de terror até tarde na velha TV. Era quando a carocha roncava de boca aberta e o sapo coachava sob a coberta. E quando um ou outro roncava, fosse bruxa, fosse bicho, acontecia de escapar da goela escancarada outra mosca. A aranha, também feiticeira, dava uns passinhos de tango com seus 3 pares de sapatos compridos, rodava os braços ao léu com um encantamento, pensava conseguir abocanhar a mosca. Pluft! Jogou outro bruxedo, deu um salto mortal. Queria mosca na ceia da meia-noite. Sem fazer alarde, o inseto saiu rodopiando como um morcego vesgo em nuvem de tempestade. Fugiu. Ufa, foi ser feliz. A aranha zumbi não desistia. Queria porque queria uma mosca ou um mosquito para comer com paçoca ou açúcar mascavo. Teceu e teceu mantinhas quase transparentes madrugada fora. Jogou encantos de gosma de bruxa na rede e, para aquilo, Arabella usou o ingrediente principal, a baba da caduca coroca, a carocha. Veio uma mutuca um tanto maluca, cambaleante de sono e pousou no convidado cordão. Zás! Agora sim, pensava a aranha. Apanhei a ceia das 4 da madrugada. Mutuca na cumbuca servida com banana nanica. Mas foi atrás, a mutuca não se fez de mosca morta. Deu uma reviravolta e se escondeu na meia fina furada da carocha, meio coxa. Arabella, desconsolada, olhou para todas as teias que havia espalhado pela casa, na chaminé e na soleira da porta, debaixo da cama de molas e ao lado do sarcófago, por cima do narigão e embaixo da peruca amarela da carocha, de orelha roxa.
Havia fios espalhados por toda parte, mas nada de café da manhã, almoço ou janta. O sapo dos trocadilhos trocava as bolas, botava a linguana para fora e, mesmo dormindo, o sortudo apanhava petiscos na arapuca da boca. Mas mutuca, que era bom, Arabella não tinha. Nem pernilongo vinha alegrar sua longa e oblonga noite com desafinados da rabeca. A aranha faminta, o sapo estufado e a carocha, uma soneca só. Arabella arregalava os olhos da boneca de pano enquanto puxava o fio da história. A carocha, há muito tempo, cultivava plantas de duvidosa índole. As folhagens atraíam moscas que vinham pousar em busca de descanso. E o sapo, intruso de sempre, se aproveitava para abocanhar com todas as letras aqueles bichinhos que, para ele, também eram comida. A bruxa, de vez em quando, até trincava nos 2 únicos dentes algumas mosquinhas, mas só enquanto a novela das 9 estivesse passando. Depois, antes mesmo de conseguir dizer abracadabra e colocar o pinico embaixo do estrado da cama, ia para o mundo de Orfeu mergulhada em seu colchão de plumas de abutre. A aranha que não se cuidasse, ou iria tecer teias da barriga do sapo glutão, ou poderia até mesmo ser dragada pelo fôlego longo da carocha, ora bruxa, ora dragão. Arabella, minúscula, um pontinho de nada dependurado no fiapinho que pendia do arabesco da luz, tecia amanhã, antes mesmo de o sol apagar os sonhos e os fantasmas com seus raios. E quando carocha acordasse e quando o sapo saltasse, a aranha estaria bem encolhida, receosa de ser espanada do casebre sombrio em que vivia. Gostava muito de lá porque era onde tudo parecia quase 100% seguro. A bruxa míope praticamente não a enxergava. O sapo desengonçado não saltava muito alto e, qualquer hora, uma mosca distraída ficaria grudada no barbante da teia. Além disso, e ainda que duvidasse que existisse, Arabella tinha medo. Mas muito medo mesmo de gente. Que lasai, lasai, gritava a irmã mais velha de carocha sempre que chegava da Espanha. Não acredito em gente, mas que lasai, lasai. Arabella, porém, cresceu ouvindo os conselhos da mãe, costureira de primeira linha num vilarejo de ogros caolhos. Gente é coisa da imaginação dos monstros. Mas a aranha desconfiava que gente pudesse existir de fato. E ainda que carocha não fosse totalmente humana, pois era meia-irmã de uma salamandra, de um ciclope e de uma mandrágora, também causava desconfiança em Arabella. De todas as coisas debaixo do meio e de cima do mundo, é gente o que mais temo, pensava a aranha com seus sapatos. Arabella se mirava no espelho da bruxa solteirona e suspeitava que, tirando o sapo, a carocha e ela mesma, o fundo lá fora era cheio de seres esquisitos. Suspeitava era maneira de dizer. A aranha zumbi tinha quase certeza de que pessoas de verdade existiam e que elas poderiam ser muito assustadoras. Ainda que a mãe lhe repetisse
que aquelas ideias eram culpa do avô que lhe enchera a cabeça de caraminholos. Uma vez, a bruxa Carocha ligou para a bruxa Barocha para fofocar. Entre uma e outra baforada do cachimbo de perna de balisco, Carocha deixava escapar pedaços do mundo que ficava do outro lado da janela. E assim, a curiosa aranha ia formando um quebra-cabeça na imaginação. Arabella tinha quase certeza de que gente existia pelo número de vezes que a dona das galochas furadas repetia aquela palavra para a amiga. Gente, mas quando foi isso? Gente, mas que dia ela casou? Gente, mas como ela virou princesa? Gente, mas por que pintar o cabelo se é tão bom ser careca? Gente, mas por que a gente faz quando ninguém entende a gente? Amanhã já ia alta quando Arabella, sempre de estômago vazio, decidiu se deitar na rede para tirar um cochilo. E dormiu um sono de menina aranha. Às vezes acordava assustada, com muito medo de gente. Naquelas horas, toda decidida, dizia a si mesma que nada, gente, é história que as velhas fadas inventaram para fazer duende, elfo, zumbi e saci dormir. Quando despertou, Arabella lavou o rosto no orvalho das flores para enxergar melhor e apreciar os moradores da casa. Viu o sapo na sala de papo pro ar. Viu a Carocha roncando, calçada com as galochas e tendo a enorme corcunda virada para a rua. Viu as 2 ou 3 moscas que atravessavam o casebre de um lado a outro em ousados voos rasantes. E concluiu que ronco de bruxa, coachá de sapo e zunido de mosca eram os sons mais harmoniosos que conhecia. Porém, deveriam existir outras coisas no mundo. Balançou-se uma vez mais no fio do pensamento. Sentiu-se parte de um daqueles quadros que a Carocha chamava de natureza morta. Prato, vaso, flores, teia e aranha. Ela se sentia tão parte daquele cenário que não sabia mais quem era. Você viu que a aranha estava tecendo pensamentos, né? Ela estava pensando em questões, refletindo, e nesse momento ela pensou em como era a vida dela, mas que podia ter outras coisas. O que você acha que ela vai fazer? Então vamos descobrir se é isso mesmo, tá? Então vamos lá, continuando. Cheia de coragem, Arabella se despediu de vez por todas do casebre em que moravam o sapo, a bruxa e as moscas. Vestida de negro, a aranha desceu por um fio e saiu finalmente para a rua, despachando seus medos na primeira encruzilhada. Levava consigo não mais que a roupa, os 3 pares de sapato e a bolinha fazedora de infinitas teias de ideias. Arabella, a aranha zumbi, foi ver se gente existia ou não existia. Arabella foi ver o mundo. Foi ser gente ou ser aranha. Não importa. E, de repente, ela está agora mesmo em sua casa, esperando uma mosquinha na rede que estendeu atrás da porta. Essa história
da nossa aranha zumbi, que tinha medo de gente, parece que não tem mais medo. E que tal você dar uma olhadinha se tem alguma Arabella por aí? Não precisa ficar com medo não, tá? A nossa história contou uma versão interessante, né, para falar deste mundo em que temos a aranha, temos a bruxa e tinha um sapo, mostrando que eles é que viviam num mundo e não acreditavam que gente podia existir, assim como a gente não acredita que possam existir seres fantásticos, né? Mas eu te pedi lá no comecinho para você prestar atenção em vários elementos, porque eu te adiantei alguma coisa, né? Tinha aquela expressão em espanhol, né, que eu já mostrei no começo, e que daí a irmã da bruxa Carocha chega dizendo também. E depois eu falei de aracnofobia, o medo de aranha, e agora a aranha que tinha medo de gente, né? Mas a gente conheceu os personagens, né? Então, eu vou pedir para você fazer aqui, junto comigo, uma galeria de personagens dessa história. Vamos pegar só os personagens principais, tá certo? Aqueles que têm, de fato, alguma ação efetiva nessa narrativa. Eles participam de todos os momentos. E não aqueles que aparecem rapidamente, tá? Então, vamos pensar em quais são. Você sabe, né? Então, vamos acompanhar aqui comigo. Tem Arabella. Arabella, a aranha, né? É a protagonista, personagem principal dessa história. Depois, já mostrou que ela morava na casa com mais 2 outros personagens importantes. O sapo fosforescente, não é um sapo qualquer, né? E a Carocha, que é a bruxa. O que eu quero que você consiga reunir agora, algumas informações de cada um dos personagens e fazer uma ilustração para eles. Tá? Então, eu vou te dar um tempinho só para você pensar nas informações e eu já volto para conferir. Já pensou? Rapidinho, mas pode conferir comigo agora, não tem problema. Então, a Arabella, que é a aranha, algumas informações é que é a aranha zumbi, tá fácil, feiticeira e tinha medo de gente. Não precisa mais que isso, tá? Já conseguimos caracterizar essa personagem. Que informações nós temos do sapo? Lembra lá, o sapo fosforescente. O que mais que eu posso dizer sobre ele? É um sapo boi fosforescente, tá? Então, quem tinha conseguido prestar atenção no momento em que eu fiz a leitura, sapo boi. Lembrou dele, né? E a Carocha. Quem era a Carocha mesmo? Fácil. Bruxa com pavor de aranhas. Conseguem ver como o autor trabalha com essas características de personagens? Por exemplo, bruxa com pavor de aranha, geralmente as bruxas gostam de aranhas, são amigas das aranhas, né? E aqui, essa bruxa tem pavor de aranhas, assim como a aranha tem medo de gente. Então, ele faz essas brincadeiras para romper justamente com as nossas expectativas, o que torna a leitura ainda mais interessante. O que vai ficar por sua conta agora é uma ilustração para cada um deles. Imagino que você vai fazer algo bem bacana para Arabella, do jeito que você imagina, para o sapo fosforescente, um sapo boi, e para Carocha, que não aparece em momento nenhum aqui e que você pode imaginá-la de uma maneira bem bacana. Então, pode preparar a sua ilustração e a gente se encontra numa outra história, com outro tema, para a gente poder mergulhar no mundo da literatura. Então, até lá!